Chegamos! Nessa edição do ClickTube News, nós vamos discutir por que uma chacina que deixou 7 mortes virou motivo de piada na web. Uma dica, o nome da cidade onde ocorreram os crimes. Coronavírus, as notícias falsas e os boatos que espalham pânico nas redes sociais atrapalham no combate ao vírus que continua se espalhando pelo mundo. Pibinho e Dolão, uma nova dupla sertaneja, uma nova série de TV ou uma brincadeira com os pesos pesados da economia brasileira? Tite convoca a seleção, provoca revolta na galera e a hashtag Fora Tite vai para o topo dos trending topics do Twitter. Sextou no ClickTube News, as dicas para você aproveitar o seu fim de semana. Eu sou o Guto Abranches e o ClickTube News está no ar. Paraí, você já ouviu esse nome? Pior, Paraí, você já ouviu essa fala forte, assim como se fosse uma ordem sendo dada para você? Espero que não, né? Porque ela é meio ríspida, né? Meio truculenta, não soa bem. Nessa edição a gente vai discutir por que é que o nome e essa fala forte se juntaram, foram parar nos trending topics do Twitter. Mais ainda, a gente vai discutir por que é a violência ficou uma coisa tão banal, tão qualquer nota nas redes sociais, a ponto de se fazer brincadeira com ela. Primeiro, a gente vai contar o caso que deu origem a essa nossa discussão. Uma chacina com 7 mortes aconteceu na pequena cidade gaúcha de Paraí. Tiros, muitos tiros. Bandidos queriam roubar um banco e foram recebidos por mais de 30 policiais. Resultado, 7 mortos. Todos bandidos, segundo a polícia. Quem escolhe o confronto é o criminoso, ele tem a possibilidade de se entregar e, no entanto, no caso desses criminosos, eles tentaram fazer a reação e, obviamente, nós temos todo um efetivo treinado, preparado, com um bom armamento e que acabou se vendo obrigado a reagir e fez a reação de forma legal, vindo a óbito a esses 7 criminosos. Mas não foram os desdobramentos da investigação policial que mais apareceram. O que realmente chamou a atenção foi o nome da cidade, Paraí. Uma espécie de piada pronta, feita para viralizar. E foi isso que aconteceu. Lá o policial grita, Paraí, não parou, é chumbo no lombo. Acordei, o que mais li foi Paraí, tiroteio, é piada sobre, muito bom. Mas num país onde a violência é uma epidemia, onde as mortes por armas de fogo passam de 50 mil todo ano, banalizar a violência passou a fazer parte do cotidiano das pessoas. A mesma internet que produz piadas também é o espaço para as famílias das pessoas que são vítimas desabafarem. Meu filho já estava rendido com um tiro nas costas no chão, ele se entregou para a polícia e levou um tiro na cabeça. Quantos mais vão ter que morrer? Riso e choro, cabe tudo na internet. Mas o que a gente quer aqui é chamar a atenção para o fato de que tanta brincadeira acaba só desviando a atenção do problema principal, que incomoda a vida das pessoas já faz tanto tempo. Será que só nos resta isso? Será que só nos resta rir da nossa própria desgraça? Para por aí. Mais um dado sobre o coronavírus chamou e muito a atenção hoje. De acordo com a agência France Press, o número de países que têm a doença pulou de 51 para 95 em uma semana. No Brasil, o número de casos confirmados foi de 2 para 9, também no período de uma semana, de acordo com o UOL. E diante de uma situação tão preocupante quanto essa, diante de uma epidemia que causa tanta apreensão, tem gente que resolve atrapalhar pensando que está brincando. Pois é, o que tem de fake news sobre o coronavírus é inacreditável. A gente separou algumas dessas mensagens para mostrar para você. É boato. Pessoas estão comprando camisinhas para proteger os dedos na hora de apertar os botões de elevadores. É xenofobia. Tinha que acabar com essa raça de chinês. Eles são os verdadeiros vírus. Gente, na boa, a gente cobra a responsabilidade da autoridade pública, mas sei lá, eu acho que num caso como esse, diante de uma epidemia como essa, todo mundo tem um papel. Primeiro passo, não levar adiante notícia falsa, porque não ajuda, não protege ninguém, muito pelo contrário, principalmente no momento em que a informação segura e precisa é que salva vidas.
Uber espalhando fake news dizendo que já tinha um caso de coronavírus confirmado na Unimed. Falei que eu era médica e disse que não. Viu o dólar hoje? Não? Uma coisa eu te garanto, não baixou. Será que por isso a gente deve entender que o ministro Paulo Guedes não está fazendo a coisa certa? É porque ele mesmo falou, a gente até mostrou aqui no ClickTube News, ele disse, se eu fizer a coisa certa, o dólar cai. Se eu fizer muita besteira, bom, isso deixa para lá. O que a gente quer lembrar é que o ministro deu uma belíssima deixa para a internet cair matando nos memes, nos tweets. Dá uma olhada no que a gente separou. Pibinho e Dolão. Assim mesmo, o ministro e o chefe dele apareceram na versão redes sociais. Pois é, esses caras estão mesmo puxando uma carga pesada. Faz até a gente lembrar a carga pesada do seriado da televisão lá dos anos 70. Tá bom, você vai dizer que é coisa para veterano, mas eu garanto que é divertido. Olha aí, Pedro e Bino na pele dos caminhoneiros que ora estavam muito atrapalhados, ora eram muito engraçados. Detalhe da história é que Estênio Garcia e Antônio Fagundes sempre resolviam a encrenca que aparecia pela frente. As notícias do dia nos portais. A chuva na Baixada Santista já fez 30 mortos, deixou 49 desaparecidos. E ainda há possibilidade de novas chuvas sobre a região. Na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, o vice-presidente da Escola de Samba União da Ilha, Marcelo Vinhais, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira. O carro dele foi atingido por disparos feitos por 2 homens que chegaram encapuzados numa moto. Ainda não se sabe quais seriam as motivações para este assassinato. A polícia, a Delegacia de Homicídios da capital é quem está investigando e a escola de samba emitiu uma nota oficial dizendo que seus integrantes estão surpresos e perplexos. E ele voltou. O nosso embaixador oficial do turismo, que foi só até ali com um documento falso, já está de volta. O nosso bruxo do futebol, Ronaldinho Gaúcho, já está no Brasil depois de ter sido detido no Paraguai, portando passaporte falso. Agora a gente tem uma história aí nessa conversa de documento falso do Ronaldinho. Paraguai não é Mercosul, não entra com a carteira de identidade. Para que essa confusão toda, gente? Que hoje teve convocação, para os jogos das rodadas de abertura das eliminatórias da Copa, jogos contra Peru e contra Bolívia. Vamos ver como é que foi a convocação. Quem conta pra gente é o repórter Rodrigo Correia, do canal Vamos! Fala, Rodrigo! Fala, Guto! A seleção brasileira foi convocada hoje pela primeira vez para as eliminatórias da Copa de 2022. Tivemos algumas novidades, 3 jogadores do atual campeão brasileiro da Libertadores, o Flamengo. Entre eles, Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Tivemos também a estreia em convocações do Bruno Guimarães, que era do Atlético Paranaense e agora está no Lyon, lá da França. Então, acompanhe essa lista completa com o Tite agora. Ederson, Manchester City. Ivan, Ponte Preta. O Everton, Palmeiras. Laterais, Daniel Alves, São Paulo. Danilo, Juventus. Esquerdos, laterais esquerdos, Alexandro da Juventus, Renan Lodge do Atlético de Madrid. Zagueiros, Éder Militão, Real, Felipe, Atlético de Madrid, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, PSG. Meio-campistas, Arthur, Barcelona, Bruno Guimarães, Lyon, Casemiro, Real Madrid, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Felipe Coutinho, Bayern de Munique. Atacantes, Bruno Henrique, do Flamengo, Everton, do Grêmio, Firmino, Liverpool, Gabriel Barbosa, Flamengo, Neymar, PSG, Richarlison, Everton, sendo 24 atletas convocados, em função, inclusive, do que o Vini colocou em relação ao primeiro jogo do Gabriel Jesus. A seleção brasileira, então, está convocada e no dia 27/3 ela estreia contra a Bolívia, lá em Pernambuco. E no dia 31, em Lima, ela enfrenta a seleção peruana. Então é isso aí, ficamos por aqui. Adivinha se não teve uma enxurrada de descontentamentos? Claro que sim. Não foi à toa. Só para dar um exemplo, o Flamengo vai ter que ceder Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, isso sem falar no De Arrascaeta, que vai para a seleção dos hermanos
uruguaios. Sabe o que aconteceu? Isso mesmo. Tite foi severamente homenageado e a hashtag Fora Tite foi parar nos Trending Topics do Twitter. Ele mesmo, que até agora ainda não entregou um bom futebol com o Scratch nacional. O Jairci Carvalho comenta. Fala, Jairci. Um abraço, Guto Abranches, um abraço ao pessoal ligado no ClickTube News. O Tite fez a convocação da seleção brasileira para os jogos eliminatórios contra Bolívia e Peru no final do mês, hoje pela manhã na CBF. As novidades é que ele convocou o Gabigol, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique, do Flamengo, que estão voando. O Flamengo ainda poderia ter, o Tite poderia ter levado o Gerson, poderia ter levado o Rodrigo Caio, que está machucado. O Flamengo realmente pode ser a base da seleção brasileira. A destacar o fato dele manter Daniel Alves, a incoerência. Ele é meio campo no São Paulo, o Tite convocou como lateral direito. Thiago Silva, um jogador fracassado em seleção brasileira. Jogadores reservas, Felipe Coutinho no Bayern de Munique muito mal. O Militão reserva no Real Madrid, o Gabriel Jesus jogou bem contra o Real Madrid, fez um gol empurrando o Sérgio Ramos, mas é reserva. Ou seja, o Tite mantém essa incoerência. Eu sou de um tempo de Tele Santana, de Vanderlei Luxemburgo, de Parreira, de Zagallo, que convocavam jogadores titulares nos seus clubes. Hoje, qualquer jogador veste a camisa da seleção, isso é lamentável. Com Tite, não iremos a lugar nenhum. Um abraço, Guto, valeu! E hoje a hashtag Vou Reclamar abalou os Trending Topics do Twitter. É verdade. Olha só o que o pessoal falou, a gente separou alguns aqui. O Bruno Barão, por exemplo, ele reclama. Não tenho com quem conversar. E psicólogo tá caro. Mais uma. Maia Bueno. Não sou obrigada a conversar com pessoas falsas que vão jogar tudo isso contra mim. Cada um com as suas razões. Então também vou reclamar. Vou soltar o verbo. O meu estagiário me deixa com fome. Eu não. É sim, ele me faz trabalhar sem comer. Pronto, falei. Hora de fazer a nossa própria propaganda, de falar dos nossos clicktubers, aqueles que produzem o conteúdo que você vê aqui nos nossos canais. Entre as produções em alta, Cris Maia mostra pra gente um vídeo do tipo fofo, é sim, mostrando como dar aulas de jardinagem para crianças. Ainda falando sobre os pequenininhos, a Cláudia Romero mostra o que fazer naquelas situações em que o filho simplesmente não obedece. E você, corintiano, está preocupado com o desempenho do Timão no Paulistão? Pois é, o Marcelo Tiepo traz outras situações complicadas, outros maus momentos do Corinthians na competição. A gente vai deixar para você um convite. Vai lá, inscreva-se nos nossos canais, acione o sininho, fique sabendo de tudo que a gente está produzindo. Produza o ClickTube e o ClickTube News aqui junto com a gente. Tem alguma dúvida sobre como se inscrever? Não tem problema. A gente vai deixar aqui mesmo no canal um vídeo, um tutorial com o passo a passo para você se inscrever e se dar bem. Vai lá, use e abuse! E sextou no ClickTube, são as dicas para você aproveitar muito bem o seu fim de semana. Tipo, já viu Parasita? O filme super campeão do Oscar? Já tem no Now. Eu já vi 2 vezes, no cinema e no Now. É imperdível, muito bom mesmo. Sábado à noite no Rio de Janeiro tem nada menos que Maroon 5 na Junesse Arena. São Paulo no domingo, dia delas, e elas não pagam ingresso para visitar o MASP, o Museu de Arte de São Paulo. E hoje os tuiteiros recordaram durante todo o dia os 7 anos de ausência, 7 anos da morte de Chorão, do Charlie Brown Jr. A gente traz imagens para você também se lembrar. Olha ele aí. Obrigado, gente!